também Ele seja glorificado através da nossa atenção, do nosso desejo de entender, mas principalmente aplicar os ensinos de Deus a nós como seu povo. Hoje, sendo o primeiro domingo do mês, do último mês de 2024, as crianças terão a oportunidade de ficar conosco. E eu tenho desafiado tanto elas como os irmãos a fazerem anotações, a ilustrarem algo daquilo que a gente vai falar, desenhando aí no papel. Então, você é desafiado a fazer isso, para fixar e aprender um pouco mais do que nós vamos tratar aqui nessa noite. Peço aí que os pais ajudem, incentivem os filhos a isso, é sempre proveitoso, tá bom? E assim que Deus continue falando ao nosso coração. Hoje, meus irmãos, nós temos a grata alegria, com a graça desse Deus, de terminarmos uma série de sermões no livro do profeta Ageu. É um pequeno livro que nem sempre nós temos muita familiaridade com ele, porque é um dos profetas, um dos livros proféticos, ou melhor, um dos livros do Antigo Testamento, que são aí, que tem relação com os profetas que Deus usou no Antigo Testamento. O livro de Ageu é composto apenas por 2 capítulos. E para você que está aí no intuito de abrir no texto, para nós fazermos a leitura juntos, ainda que eu lendo e os irmãos acompanhando, está próximo do Novo Testamento. Mas acho que já deu para aprender, né? Que a gente há alguns meses tem meditado aqui nesse livro, então deu para nos situarmos mais ou menos aonde ele está. Livro de Ageu, capítulo 2, leremos a última parte do capítulo 2, que são os versículos de número 20 a 23 apenas. Os irmãos acharam? Acharam aí, crianças? Sim? Não escutei nenhuma falando sim. Vamos lá, acharam ou não? Amém. Vou ler, acompanhe. Diz a palavra do nosso Deus, que veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, o Senhor já falou no nosso coração, e nós te agradecemos e louvamos por isso, porque quando o Senhor fala, ó Deus, nós somos tocados, e mais uma vez, o Senhor quer falar ao nosso coração por aquilo que o Senhor revelou na tua palavra santa e poderosa. Palavra essa que pela ação do teu Espírito Santo muda e transforma vidas. Faz, ó Deus, que aqueles que estavam em trevas caminhem na luz. Daqueles que já têm caminhado na luz, possam ainda mais refletir luz. E nós precisamos de viver e praticar a tua palavra. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Ó Pai, é um desafio para nós nos atentarmos para aquilo que nesse momento vamos apenas ouvir, mas que a nossa atenção, o nosso anseio e desejo seja de ouvir o Senhor e entender aquilo que o Senhor quer conosco, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, essa passagem começa, como de costume, apresentando algumas informações para nós. Esse é um livro que é chamado de Ageu, por conta de um servo de Deus chamado Ageu, que foi chamado por Deus para ser profeta, para falar ao povo de Israel. E é isso que é dito no versículo 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu. Fala a Zorobabel. E das informações que nós temos aqui, é interessante porque essa é a quinta e última mensagem de Deus ao povo por meio do profeta Ageu. Eu só quero abrir um parênteses aqui para algo interessante para a gente pensar. É que, pelas nossas contas, essas 5 mensagens do profeta Ageu aconteceram num prazo aí de mais ou menos 1 ano. Depois de encerrar aquilo que nós encontramos nesse livro, com apenas 2 capítulos, nós não vemos mais menção alguma de Deus falando a Ageu para que, por intermédio dele, o povo soubesse o que Deus queria. Então preste atenção em algo interessante aqui, é apenas curioso. Nos baseando apenas naquilo que a Escritura apresenta do ministério do profeta Ageu, o ministério do profeta Ageu correspondeu, durou, essa é a palavra que eu queria, mais ou menos 1 ano. E só. Mas o importante é que Deus queria algo e de fato usou Ageu em benefício daquilo que o povo de Israel precisava receber da parte do Senhor e também colocar em prática, principalmente colocar em prática. E aqui nós estamos diante da quinta e última mensagem do profeta Ageu. Baseados no que a Escritura fala do ministério de Ageu, ele apenas recebeu 5 mensagens, provavelmente durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. Em quase 1 ano, apenas 5 mensagens. Mas com certeza isso foi precioso para o povo de Israel, mudar a sua vida e então ser abençoado por Deus. Algo interessante a respeito também dessa quinta e última mensagem do profeta Ageu é que, diferente das outras, esta aconteceu no mesmo dia que a anterior. Se a gente olhar aí, o versículo 20 diz que a palavra do Senhor veio a Ageu a segunda vez. Em que momento? Ao 24º dia do mês. Quando a gente olha aqui o versículo de número 10 do capítulo 2, diz que mais uma outra mensagem veio a Ageu no 24º dia do mês. Do 9º mês. Então, é a última mensagem, mas a segunda do mesmo dia. E essa mensagem agora também não foi como a anterior, não foi aqui voltada a todo o povo, não foi voltada aqui a apenas os sacerdotes, mas exclusivamente a um único indivíduo, chamado Zorobabel, filho de Salatiel, que era o governador sobre Israel. E apesar de Zorobabel ter sido governador sobre Israel, vale lembrar que Israel, há alguns anos antes, estava na Babilônia. E por 70 anos eles ficaram lá na Babilônia, escravos e dominados pelos babilônicos.
mas Deus, através dos profetas, já havia profetizado que apesar de 70 anos de castigo, porque eles desobedeceram ao Senhor, abandonaram o Senhor, Deus os visitaria com graça, os favoreceria, e eles então voltariam para Jerusalém, e isso acontece por intermédio dos persas, que dominam os babilônicos, e Deus, para cumprir a sua promessa, usa Ciro, Dario, usa os reis persas, para poder dizer: Israel, vocês estão liberados a voltar para Jerusalém, voltem, reconstruam, vivam e adorem ao Senhor. Zorobabel, então, é esse rei e governador que liderava toda a nação, ainda que sob o domínio dos persas. E apesar disso, há algo da parte do Senhor a esse homem que tinha a missão, a função, o ofício de liderar esse povo que ainda estava sob o domínio de povos pagãos e inimigos. Não mais agora sendo obrigados, como a gente conhece no livro de Daniel, por exemplo, que Nabucodonosor obrigou os judeus a viverem a vida religiosa e pagã dos babilônicos. Não, agora eles têm uma graça de Deus, porque ainda que estivessem sob o domínio dos persas, eles tinham liberdade para cultuar o Senhor, e é isso que o livro de Esdras fala para nós, Neemias, Ageu e por aí vai. De que ao voltarem para Jerusalém, eles podem reconstruir a casa do Senhor, e é isso que Ageu estava compelindo os israelitas a fazerem no capítulo 1. Deixem as suas casas luxuosas, porque vocês se esqueceram da casa do Senhor que está em ruínas, voltem a reconstruí-la para que o Senhor os abençoe. E aí eles obedecem, eles são chamados a atenção a terem uma vida de santidade, que foi a última coisa que vimos, que está nos versículos 10 a 19, e agora o ministério de Ageu se encerra com essa última mensagem ao líder sobre Israel, que chamava Zorobabel. E o conteúdo dessa mensagem começa na parte final do versículo 21 e se encerra no versículo restante, no versículo de número 23. E o conteúdo dessa mensagem específica e direta a Zorobabel é dividido em duas partes, ou pode ser dividido em duas partes. A primeira dessas partes é que Deus diz assim, volte os olhos aí para o versículo de número 21. Na parte final do versículo 1, Deus diz assim a Zorobabel: Zorobabel, há uma promessa que eu tenho para você, como líder sobre Israel e consequentemente ao meu povo. Primeiro, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. O conteúdo dessa mensagem, que pode ser dividida em duas partes, essa primeira parte tem a ver com as nações. E vale lembrar, como a gente já lembrou, que Israel, ainda que tivesse liberdade, estava sob o domínio dos persas. E o que Israel almejava, sonhava, era de viver os dias áureos que eles viveram lá, antes da queda de Jerusalém, das 12 tribos. Dos dias gloriosos do rei Salomão, como nós já vimos, quando o povo reconstrói o templo, e eles olham para aquele templo e veem como se fosse uma miniatura do templo de Salomão, e eles se lembram da glória dos dias do templo de Salomão, e ainda que eles tivessem terminado de reconstruir a casa do Senhor, eles se entristecem, porque não é como era antes. E Deus os encoraja. Mas o povo de Israel ainda se encontrava sob o domínio dos persas, e apesar disso,
o conteúdo da mensagem, da última mensagem de Ageu ao povo de Israel, mais especificamente ao governador de Israel, Zorobabel, é: eu destruirei as nações. Tem relação com as nações inimigas de Israel, aos povos pagãos, malignos, como os babilônicos, como tantos outros, que destruíram Jerusalém, destruíram o povo de Israel. A promessa de Deus ao líder sobre Israel dizia respeito àquilo que Deus estava dizendo que aconteceria: vitória do povo de Deus sobre todas as nações, todos os inimigos, reinos e exércitos sobre a face da terra. Mas a segunda parte agora não diz respeito às nações inimigas do povo de Israel, que não temiam e serviam ao Senhor. Mas agora tem relação com o próprio Zorobabel. E diz, versículo 23, nesse dia, em outras palavras, Deus dizendo: nesse dia em que eu vou cumprir a promessa de que Israel será vitorioso sobre todos os povos e todas as nações, nesse dia, Deus tem algo para dizer que faria a Zorobabel. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, tomar-te-ei e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Era Deus dizendo: eu o escolhi e por isso o usarei, para que o povo de Israel seja liberto de seus inimigos. Para que, por meio de você, a quem eu vou dar autoridade, e essa ideia está aí implícita nessa maneira, vamos assim dizer, ilustrativa de Deus falar sobre isso, quando Deus diz que colocará um anel de selar na mão de Zorobabel. O anel de selar era símbolo de autoridade. Portanto, a mensagem, a última mensagem a Zorobabel e ao povo de Israel era: usarei Zorobabel, darei autoridade a ele, e por meio dele Israel será liberto, salvo e vitorioso de todos os seus inimigos. Deus estava, através dessa última mensagem, dizendo que Zorobabel, como líder sobre Israel, receberia autoridade e vitória sobre os inimigos. E meus irmãos, há um povo que anos atrás havia sido escravizado, agora volta a Jerusalém, mas ainda continua tendo inimigos, e está sob o domínio desses inimigos, saber pela boca do Senhor da promessa de que aquele povo seria salvo, liberto, vitorioso, porque os seus inimigos seriam destruídos, e isso por meio de um homem chamado Zorobabel, era uma ideia messiânica, de alguém que seria como um Messias, porque o Messias é aquele pelo qual vai salvar, vai libertar, vai derrotar, vai destruir. Então, essa última mensagem de Deus a Zorobabel, como instrumento desse Deus, ao povo de Israel, era uma mensagem de salvação, uma mensagem messiânica, de que um dia o povo de Israel se veria como naqueles dias de Davi, de Salomão e de tantos outros reis sobre Israel. Mas, meus irmãos, para quem conhece a história bíblica,
e a história num sentido geral, sabe que o povo de Israel pôde até viver dias de libertação e de salvação. Mas isso era e foi por pouco tempo. De maneira que, por exemplo, cerca de 520 anos se passam, e o que acontece? O povo de Israel não mais agora está sob domínio dos persas, mas está sob domínio de outros povos, ou de outra nação. Agora sob o domínio dos romanos. Veja, cerca de 520 anos se passam. A gente folheia poucas páginas da nossa Bíblia e a gente vai se deparar com o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E o que o livro de Mateus narra para nós a respeito do contexto que o povo de Israel se encontrava, era de um contexto sob o domínio dos romanos. Zorobabel foi instrumento de Deus para trazer certa salvação e libertação ao povo de Israel. Mas Zorobabel morreu. Centenas de anos se passaram e Israel continuava sendo dominado por outros povos. Será que Deus mentiu? Será que Deus se enganou? Será que o povo de Israel entendeu errado essa profecia? Não, meus irmãos, Deus não errou, porque Zorobabel nada mais servia a um propósito ainda maior, a um plano ainda grandioso da parte do Senhor para com o seu povo. Porque Zorobabel, como um Messias, um Salvador ao povo de Israel, é aquele que era um vislumbre do que aconteceria futuramente, mais tarde, centenas de anos depois. Porque Zorobabel aqui não foi apenas alguém que essa profecia servia para algo pontual, mas apontava para um rei por excelência que governaria sobre Israel. Aqui, Zorobabel aponta para um outro evento, para um outro Messias, para um outro libertador, para um outro Salvador. Zorobabel, até mesmo por meio da sua linhagem, aqui está mostrando ao povo de Israel o plano que Deus tinha para cumprir na vida desse povo. Porque Zorobabel fez parte da linhagem messiânica. E o que é impressionante é que Mateus detalha isso para nós no capítulo 1, versículo de número 12 a 16. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 1, versículos 12 a 16. O livro de Ageu é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, há um período chamado de interbíblico, porque Deus fica incomunicável. Passam-se alguns anos, e aí acontece aquilo que os evangelhos vão narrar a nós a respeito do Messias, Jesus Cristo. E Ageu, sendo um dos últimos livros do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus faz uma conexão. E a partir do versículo 12, a gente observa essa conexão entre Ageu e Mateus, entre Ageu e Jesus Cristo, entre Zorobabel e Cristo Jesus como Messias. Depois do exílio na Babilônia, o povo volta para Jerusalém.
E aí, um homem chamado Jeconias, avô de Zorobabel, pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel a Zorobabel. Lembra lá? Diz, por exemplo, no versículo de número 2, do capítulo 2 de Ageu, Zorobabel, filho de Salatiel. Versículo 13 de Mateus 1. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José. Quem é esse José? Quem é esse Sosé? Marido de Maria. Quem é essa Dona Maria? Mãe de Jesus, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. A última mensagem de Deus ao povo de Israel, que ainda estava sob o domínio dos persas, e continuaria sob o domínio de tantos outros povos, até mesmo nos dias de Jesus, o Messias, o Salvador. A mensagem, a última mensagem, a mensagem mais importante, independentemente da circunstância que esse povo vivia, era a mensagem da salvação, da vitória. E isso porque assim como Zorobabel foi escolhido por Deus para ser o seu servo, para libertar e salvar aquela nação, Jesus, por excelência, porque Zorobabel era um reflexo e apontava para Cristo, era um vislumbre do que Cristo faria. Cristo é o servo escolhido de Deus para salvar o seu povo. Mas, irmãos, nós conhecemos a história sobre Jesus, porque nós somos cristãos, servimos a Cristo. E para quem conhece a Bíblia, conhece a história sobre a igreja, Jesus veio, nasceu, morreu, salvou, ressuscitou, subiu aos céus. E Israel não foi liberto. Continuou sendo dominado pelos romanos, e por outros povos, e por outras nações, até os dias de hoje. Guerras que acontecem e são travadas em Israel. Será que Deus mentiu? Será que Deus se equivocou a respeito dessa mensagem, última mensagem de Ageu, profetizando salvação, a derrota de todos os povos? O povo de Israel, o povo de Deus, viu Jesus vir ao mundo. Não imaginavam que Jesus seria assassinado, crucificado, pior tipo de morte. Talvez não imaginavam que Jesus iria partir, ressuscitar e partir. Talvez esses crentes do Novo Testamento imaginassem que em vida eles seriam libertos dos romanos, que após Jesus ser ressuscitado, eles seriam libertos do domínio dos romanos. Mas não. O povo de Israel, o povo de Deus, sejam agora gentios ou judeus, continuavam vivendo sob o domínio de tantos povos, ao ponto de Deus ter que chamar agora os seus apóstolos para escrever esses crentes, como a gente está aprendendo em 1 Pedro, e poder encorajá-los. Não desistam, prossigam. Porque a promessa de salvação, libertação, não era meramente, meus irmãos, algo no sentido político e geográfico.
isso é futuro. Não é para esta vida presente, para essa realidade hoje. É futura. Deus está certo. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, haverá apenas um reino, apenas uma nação, e toda a terra será habitada por aqueles que pertencem a Deus, que fazem parte do seu povo. Então isso é uma promessa futura. Mas essa promessa não tem relação apenas com essa ideia de um reino governado por um único Senhor, aonde todo joelho se prostrará diante dele, reconhecendo como Senhor. Mas tem a ver com algo espiritual, uma libertação, uma salvação, uma vitória, uma derrota, por outro lado, espiritual. Uma vitória não no sentido de não ter inimigos ou sofrimentos, porque o povo de Israel continuou sendo dominado, tendo inimigos que os perseguiam, que os assassinaram, os tornaram mártires, os fizeram sofrer, como por exemplo, Paulo, antes de se converter, encarcerou muitos crentes, viu ali, muito próximo dos seus pés, Estevão sendo apedrejado e morto. Essa mensagem de salvação não é uma mensagem que diz respeito ao povo de Deus não continuar tendo inimigos, sendo dominado, perseguido e sofrer. Mas tem a ver com o pecado. Tem a ver com uma vitória sobre o pecado. Tem a ver com Cristo como Messias ser aquele que é o Salvador do seu povo, que é pecador e que precisa ser salvo dos seus pecados. Tem a ver com o perdão dos nossos pecados. Tem a ver com ser liberto da ira terrível e eterna de Deus sobre aquele que peca. Tem a ver com não o crente deixar mais de ser, ou melhor, tem a ver com o crente, com o indivíduo, o povo de Deus, deixar de ser escravo do pecado e do diabo. Da morte não mais ter poder sobre a vida do crente, de pertencer a um reino eterno. Porque aqui nós não vamos dominar. Aqui nós não vamos ver alguém governando todos os países que existem sobre a face da terra e aplicando a Escritura para que todo povo, toda nação, todo indivíduo confesse Cristo Jesus. Essa vitória profetizada nos dias de Zorobabel, por meio do profeta Ageu, não eliminava o fato de que o povo de Deus sofreria, continuaria sofrendo. Porque esse é o mundo pelo qual os crentes vivem. Meus irmãos, é isso que nós precisamos entender do que é a mensagem de Deus a nós como seu povo nos dias de hoje. De nós não sermos enganados por interpretar ao nosso próprio gosto, de que aquilo que Deus diz, que nós seremos vitoriosos, significa que nós não vamos sofrer, de que nós não teremos inimigos. A gente não pode se esquecer de que nós vivemos num lugar sujeito ao pecado, à maldade, à perseguição, ao sofrimento. A mensagem de salvação, de vitória, profetizada a Deus, para nós, a nós, não é uma mensagem da qual a gente deve
pensar que é de nos livrar dos sofrimentos dessa vida meramente. Mas é de saber que ainda que tendo inimigos, ainda que sofrendo, é certo que nós vamos viver em algum momento em um reino jamais visto. Só visto de maneira pontual, pequena, como por exemplo nos dias de Salomão. Os 40 anos que Salomão reinou sobre o povo de Israel foi um vislumbre daquilo que será na eternidade, tendo Jesus Cristo como rei. Mas até lá, é viver nesse mundo, onde ele é influenciado pelo pecado. Mas apesar disso, nós temos essa mensagem gloriosa de um reino futuro eterno, que nós viveremos, de uma salvação do inferno. Portanto, o nosso coração tem que se encher de alegria, de gratidão, por saber que nós temos essa promessa de que ela foi cumprida em Cristo Jesus. E um dia Ele voltará. E um dia nós participaremos desse reino eterno, perfeito, aonde Cristo é o Rei, do qual nós o serviremos e o adoraremos para toda a eternidade. Que nesse momento possamos falar com Deus, louvá-lo e agradecê-lo por Jesus Cristo, o Messias, o servo escolhido, o Salvador, aquele que nos dá esperança de que, ainda que pareça demorado, nós vamos viver isso. Então feche seus olhos, vamos orar, fale com Deus. Em meio aos sofrimentos que você tem enfrentado, as lutas, as dificuldades, em meio ao poder e ao domínio de ímpios que governam países e nações, fazendo o que é mal. Não importa a situação que a gente possa estar vivendo, de dor, de sofrimento, nós temos a esperança da vida eterna. O Messias veio e voltará para nos levar para o seu reino eterno. Deus, que mensagem preciosa da parte do Senhor. A nós nos dias de hoje, mas também ao povo de Israel, teu povo no passado. Que, ó Deus, não foi liberto do domínio e do poder dos povos que governaram sobre eles. Povos ímpios que não temiam o Senhor. Mas, ó Deus, de saber que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à injustiça, à impiedade, à maldade, o teu povo tem esperança de saber que Jesus Cristo veio para salvar e libertar de algo muito melhor, que é do pecado, que é do castigo por sermos pecadores, que é do inferno, uma vida eterna ainda pior de sofrimento, de sermos libertos do domínio de Satanás, de sermos libertos do poder da morte, porque Cristo ressuscitou. Ele é o primogênito de toda a criação. E um dia nós ressuscitaremos com um corpo glorioso como Cristo tem. E, ó Deus, viveremos nesse reino sem fim,
nesse reino aonde Jesus reina, aonde Ele está sentado sobre um alto sublime trono, aonde Ele por toda a eternidade, nós o adoraremos, nós o cultuaremos e nós viveremos para a sua glória. Ó Deus, nos dê forças, nos dê maturidade para entender que o céu ainda não é aqui. Há apenas vislumbres, há apenas flashes daquilo que viveremos e que não pode ser comparado ao céu, à eternidade. Para que, ó Deus, seja antecipado a nós um pouco dessa glória, desse gozo, desse prazer, de como será a vida com o Senhor. E que nesses vislumbres, ó Deus, nós possamos seguir firmes, na expectativa de um dia viver essa realidade. Ó Pai, que o Senhor nos perdoe, por às vezes acharmos e entendermos errado aquilo que o Senhor diz na Tua palavra. De achar, ó Deus, que ter Jesus como Salvador é não sofrer nessa vida, é não, ó Deus, continuar sendo governados por homens ímpios, que ao invés de fazer o bem, fazem o mal. Perdoa-nos, ó Deus, se nós estamos achando que viveremos nessa realidade uma vida sem dor, sem sofrimento, sem dificuldades e sem problemas. Mas, ó Pai, que seja oportuno a cada um de nós, seja nesse momento tendo Cristo como Senhor e Salvador para viver esse reino glorioso, seja, ó Deus, para a gente ser ainda mais fortalecido e encorajado de saber o que Jesus fez e o quão a sua obra é maravilhosa. Que o nosso coração se alegre e adore ao Senhor. Ó Deus, e nós faremos isso mais uma vez, ao participar da ceia do Senhor, que é simbolizada através desses elementos, porque eles apontam para o sacrifício, para a obra, para a morte, para o perdão dos nossos pecados, para esse reino eterno com o Senhor. Que celebramos, possamos celebrar com alegria, em nome de Jesus. Amém.